muito atual, né? Primeiro, eu não sei se é porque eu fico sensível quando eu fico lendo os textos da Joana, ou se é coincidência, eu não sei. Eu tive a notícia da questão do Papa, né? Do Papa Bento fazendo oposição ao Papa Francisco, e as notícias de escândalos dos pastores, né? Pastor Silas Malafaia, que desviou 100 mil, estou falando aqui de público, porque isso é público, né? Desviou, que é um grande líder religioso, ele tem mais de 1 milhão de seguidores, né? É membro da Assembleia de Deus, que é a maior denominação protestante que existe no Brasil. E no meio espírita, que depois descobrimos que não é ligado à federativa, mas é médium, foi divulgado como espírita. Tivemos aquele caso infeliz do médium que abusava dos pacientes. Isso é fantástico. Minha filha ficou horrorizada. Papai, vê aí. Filha, isso não deve ser espírita. Não, pai, é sendo espírita. Ele falou que ele é espírita, kardecista, não sei o quê. E aí, né, eu nem vi a reportagem. Falei, não vou ver, não vou ficar deprimido com esse negócio. Nem vi. Ela mandou para mim, para eu ver, e aí depois as pessoas falaram que realmente é um centro espírita e que ele não é ligado à federação, mas é um centro espírita, parece que é Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, até parece que o nosso nome aqui é Sociedade Espírita Brasileira, alguma coisa assim. E, enfim, um médium desequilibrado. Então a gente vê aí esse processo de falência de vários líderes religiosos. E essa falência desses líderes religiosos, muitas vezes é um convite à deserção, né? Então, a gente fica se perguntando se essas pessoas que estão à frente, que são pregadores do Evangelho, estão cometendo crimes desse tipo. O cara usar a igreja para receber 100 mil, o outro lá, médium espírita, usar uma reunião de tratamento espiritual para abusar das pessoas que estavam ali fazendo tratamento. Enfim, esses escândalos que acontecem, se eles que são líderes estão fazendo isso, meu Deus, para que serve a religião? E muita gente, e não é pouco não, muita gente abandona. Muita gente abandona. Por quê? Fica aquela dúvida, né? Será que vale a pena, né? Joana diz assim, não poucas vezes examina o esforço que você faz para manter saudável a sua conduta, enquanto se generalizam a corrupção, o abuso dos valores éticos, e se não está perdendo o seu tempo no devotamento ao bem. Será que não estou perdendo meu tempo aqui na casa espírita, né? Vim aqui, me dedicar, estudar. As pessoas que são líderes, né? Nós não temos aí nesse momento nenhum líder. E graças a Deus o Espiritismo não tem isso. Você tem um palestrante ou outro, mas a coisa é diluída. Mas quando é o líder, por exemplo, como nós falamos a questão desse pastor, por exemplo, sofrido, né? Um líder que arrebata a multidão. Quer dizer, pessoas olham isso e falam, caramba, né? Se ele está fazendo isso, meu Deus. E aí, e Joana fala de um, pois é. Não é tão famoso que matou o enteado e o filho, aquele pastor. Aqui no Espírito Santo, é verdade, verdade. Então a gente vê o seguinte, né? Então, Linhares, a gente vê essas histórias aí, será que vale a pena, né? Será que a gente não está perdendo tempo? E aí é importante a gente avaliar qual é o nosso nível de religiosidade, a quem que a gente está servindo. Acho que essa é a pergunta, é a nossa religiosidade. Porque veja, na minha religiosidade eu dialogo com os meus amigos padres, pastores, chefe de terreiro, chefe islâmico, árabe, muçulmano, enfim. Mas a minha religiosidade, a minha ligação com o divino se baseia na relação com o ser humano,
Se a companheira veio hoje, me agrediu porque ela está decepcionada comigo. Por quê? Porque quarta-feira eu não estava aqui para recebê-la. Então houve uma decepção. Eu como líder, como exemplo na cabeça dela, não sei, eu deveria ficar à disposição dela, das pessoas. É algo que é sobrenatural, é como se eu não tivesse família, como se eu não tivesse necessidades. Então, esses deuses, essa idolatria, esses deuses de pedra que a gente faz. E lá na Bíblia já está dentro que Deus tem que ser amado em espírito e verdade, não mais em pedra. Então, muitas vezes muita gente critica a igreja por causa das imagens e fazem outras imagens, pior, fazem imagens humanas, aquelas ali pelo menos estão mortas, não vão fazer bobagem. Mas aí você critica a imagem de pedra, de barro e cria a imagem humana. O Divaldo se queixou muitas vezes por causa das críticas que as pessoas têm dele. O Divaldo tem inimigos ele tem milhões de inimigos. Doideira isso. Como é que o Divaldo tem milhões de inimigos? Ele não mata ninguém, ele não agride ninguém. Estranho. Mas ele faz o bem. Pois é, mas entendeu? Olha só, não, mas esses inimigos. Mas esses inimigos, o assustador disso tudo é que esses inimigos estão dentro do centro espírita. Sim, Aqui em Vila Velha, o cara falou, eu odeio o Divaldo. Assim mesmo. Aqui na Casa Espírita mesmo, uma senhora de BH falou, eu odeio o Divaldo. Odeio. A gente odiar uma palavra tão forte, né? Os adolescentes usam isso com brincadeira. Odeio açaí, né? A Ana Luísa fala, eu odeio não sei quem, odeio o professor tal. Mas na cabeça do adolescente, isso tem um valor menor. Mas nós adultos sabemos que odiar é um termo pesado. E aí eu perguntei ao companheiro, por que você odeia o Divaldo? Ele falou, o Divaldo esteve aqui no congresso, eu cumprimentei ele. Aí eu fui a Belo Horizonte, ele foi para fora do estado, aí fui em um outro estado num congresso. Entrei no elevador, Divaldo entrou no elevador, olhou para mim, olhou para cima, olhou para mim e falou, bom dia. Me tratou como se ele nem me conhecesse. Eu juro que ele falou isso. Gente. Aí eu pensei, gente, entendeu? Então assim, me tratou como se ele não me conhecesse, mas coitado de Divaldo, gente, milhões, o cara, as palestras dele tem 10 mil, 15 mil, 30 mil pessoas. E ele viaja muito. Viaja o mundo todo, eu chego, não sei como é que ele tem tanta energia, tem mais de 90 anos, eu vou nos Estados Unidos, eu vou uma vez, duas vezes, um ano desse eu fui 3 vezes nos Estados Unidos, eu falei, caramba, bati o recorde, falou, o Divaldo já teve aqui 5. Entendeu? Então assim, com 90 anos, eu fico pensando, eu carregando aquelas malas pesadas, como é que o Divaldo faz com 90? Entende? Então, inimigos declarados, assim. Uma senhora aqui falou, eu odeio o Divaldo, perto do marido, mas ele não vale nada meu não. Parece que está falando do bandido, cara. Aí eu falei, mas por que você odeia o Divaldo? Ela falou, porque eu mandei um e-mail para ele, falando com ele que as obras da Joana são muito difíceis de entender. Sabe o que ele falou para mim? Ele pediu para eu estudar mais. Talvez nem foi ele, entendeu? Talvez nem foi ele, entendeu? Porque tem isso na pessoa. Com certeza não foi. Mas ele falou a verdade. Mas a pessoa que falou deve ter sido por orientação dele, Jesus. Quem reclamar, manda estudar mais. Eu falei com ela assim, ele foi ainda educado com você. Aí ela falou assim, por quê? Eu digo que você pegou no ponto fraco dele. Essa é a ferida que ele carrega no peito, desde quando ele era menino. Porque a maioria dos espíritos vem com essa conversa fiada. Não é conversa fiada não? Eu falei, conversa fiada. Você acha que quando eu comecei a estudar Joana, eu entendia? Eu tinha que ter um dicionário. Esse livro aqui é o primeiro que tem esse glossário do lado. Não vinha não, a gente tinha que pegar o dicionário e olhar. O homem integral. Lembra quando estudou o homem integral aqui? Nossa, entendeu? O homem integral não tem. Passava da metade de uma página. Então, aí, agora, como é que a pessoa odeia? Olha só como é que a gente faz ídolos de pedra. E ele fala sempre, gente, eu não sou Deus, eu não sou santo, eu sou um homem. Mas o tempo todo é essa questão. Ele diz
Isso. Vigilância. A pessoa que destratou na prova de você, provavelmente ela não estava bem. Ela não está bem com ela. Aí isso me faz me lembrar que essa semana passada minha menina foi fazer uma prova, né? Ela já está terminando 5 anos, ela já está finalizando. Chegou em casa nervosa, né? Porque era uma prova assim, de cálculo. Aí quando eu abri a porta, eu que estava com a cara de choro, né? Já tinha chorado com a vizinha. E quando eu vi, eu falei, menina, por que você está aqui? Porque a professora chegou na escola hoje, na faculdade hoje, estava daquele jeito. Eu falei, Mirela, ela está com problema. Ninguém chega na escola dessa forma. A gente faz estudo aqui, a gente sabe, né? Aí eu falei para ela, se tranquiliza, vai passar e você vai ver. Ela disse, pois é, a turma saiu todo mundo revoltada com ela e o resultado, ela ia ser escolhida para ser... Paraninfa, a madrinha da turma. Olha o que acontece, desde quando começou a faculdade, né, o curso dela de engenharia, 5 anos a professora acompanhando. Geralmente eles escolhem assim, eu fui paraninfa de uma turma. Quando foi quinta-feira, a professora não esperava por essa, a turma decidiram, desse maltrato que ela fez com a turma toda, que não escolheria mais ela. Escolheram outro professor. E nisso, Mirela disse que quando ela chegou na sala, a colega dela se dirigiu e disse assim, professora, a senhora acabou de ser a Daide. Imagine, disse isso, Mirela disse que bem melhor. A turma toda tá maluca. Aí ela falou para a professora, aí a professora, não entendi. Aí ela falou, sabe o que é, professora? A senhora ia ser a homenageada. E não vai ser mais a senhora, quem vai ser é Tiago. A mulher disse, quando saiu dali, chorou uma criança. Aí Mirela, minha menina, tá toda sensibilizada. Minha mãe não era nem para ela saber. Tá todo professora, ficou com dor dela. E a professora sensibilizada, porque ela nunca tratou a gente, eu falei, mas você foi errado. Eu disse, ela está com problema, que é paciência. Aí agora o que eu vou fazer? Vai fazer uma homenagem a ela, mas não tem mais jeito, porque o outro já foi aceitou, né? É da hora. Todo professor aceita, chamou pra ser. É uma honra ser padrinho. Aí o outro ficou no lugar. Eu tenho essa honra de ter escolhido. E eu sempre falo assim, eu não vou fazer política para comprar o paraninfado, né? Nada dá presente para não. O dia que me escolherem tem que ser pela minha competência, pelo meu carinho. Aí me escolheram, foi 1, 2 vezes, eu fui com todo carinho. É realmente uma homenagem muito, muito, muito honrada pra gente que é professor. Nossa, não é não. Eu conversava com o Santana, que é o palestrante do tema de hoje, sobre isso. Que as pessoas, o culpado, né? Nós somos os culpados em acreditar nos líderes, que eles são santos, né? Que a gente constrói um altar e coloca ele ali. Então, mas não, ele é um ser humano como qualquer, né? É falho, ele vai subir. A qualquer momento ele pode cair, né? Mas aí quando ele cai, a gente ajuda a cair mais ainda. Sim, aí joga pedra. Quando você está lá em cima, todo mundo bate palma. Quando você cai, um dia eu falei pro Sr. Geraldo, Sr. Geraldo, eu estou desconfiado que tem um pessoal querendo me pegar. Aí falou assim, por quê, meu filho? Não sei. Ele falou, é a casa espírita que você vai dar palestra. Ele é danadinho, né? Vai dar palestra na segunda-feira, não é? Falei, Vou te dar a imagem, pra você entender. Você é filho de Deus. Você já foi no circo, meu filho? Falei, já, senhor Geraldo. Pensa no equilibrista em cima da corda, segurando a sombrinha para não cair. Vira para lá, vira para cá. Tem uma parte da plateia que está dizendo, bate palma, dizendo, olha que legal, ele equilibra. E a outra parte da plateia está dizendo, tomara que caia, tomara que caia. Falei, credo, senhor Geraldo, é assim, meu filho. Mas não é para você parar, não, é só para você ter consciência de como é o processo. Então, o padre Marcelo, quando ele começou, eu malhava numa academia da faculdade, que a maioria daquele horário eram pessoas católicas, eu não sou católico. E eu escutava assim, esse padre não vai dar certo. Esse padre vai se perder. Esse negócio de mídia, de ir pra Xuxa, foi a Xuxa que lançou o padre Marcelo na grande mídia. Ele vai se perder, tenho certeza. Aí teve o senhor que falou assim, eu não dou um ano para ele. Gente, o padre Marcelo está lá até hoje, cara.
Então, olha só, os próprios católicos. Um dia eu falei pro companheiro, falei assim, olha só, meu amigo, eu não sou católico, mas eu vou torcer que o padre Marcelo dê certo, cara. Você tá torcendo contra, você é do time dele, cara, você tem que jogar com ele. Eu que sou do time contra, eu falei com ele brincando. E eu tô torcendo pro seu time, nunca vi disso. Aí ele ficou todo sem graça. E o Fábio de Mello, então, bonito daquele jeito, a mulherada, não vai dar certo. Padre bonito, na mídia. Oh, meu Deus, o Fábio de Mello tá lá até hoje de pé, Mas ele servindo. é um escândalo mesmo. Tanto é que ele saiu um pouco da mídia. Porque ele Também porque são muito atacados, né? O mesmo que teve o padre Marcelo. O padre Marcelo também teve isso. Teve. perdeu ainda de O padre Marcelo tem depressão, ele tem um programa, direção espiritual. Linda, já acompanha, às vezes eu gosto muito. Bom, né? O padre Marcelo, quando ele voltou da depressão, nossa, parecia outro cabelo branco, magrinho. Gente, eu falei, gente, esse homem tá com câncer. Mas era depressão. Então, a gente coloca, e os divulgadores do Evangelho, da qual eu me incluo, são apenas pessoas que têm a boa vontade de divulgar. Elas são pessoas, são humanas, são cheias de defeitos. Querem se amostrar. Mas ninguém para pra pensar que quando você faz uma live, quando você grava um estudo desse e compartilha no Facebook, você está dando oportunidade a pessoas que estão longe, pessoas que estão no hospital, pessoas que estão trabalhando, de participar, de receber o que nós estamos recebendo aqui, que é exatamente, que é o despertar da fé, o despertar do conhecimento, a comunhão com o momento com Jesus, aquela parte que você falou de São Francisco. Gente, como acalentou minha alma, porque quando eu fui para o Reviver, lá tem uma senhora que ela tem sonda gastroesofágica e traque. Traque é o troço mais nojento. Eu estava almoçando e lavava o prato. Aí um dia eu entrei no escritório, fechei a porta, chorei, falei, Senhor, como que eu sou espírita, estou dentro de uma casa a gente se sente espírita e não consigo estar no mesmo ambiente porque quando ela tosse, sai aquele monte de secreção. Aí passei a rezar, mas eu não conseguia, eu ia rezar, não conseguia, eu rezava de joelho e pedia que pelo amor de Deus ele me ajudasse. Hoje, eu estou sentada, ela está do lado, tosse, sai, eu lavo meu prato, vou lá, pego o papel, limpo, deixo ela limpinha, sequinho, jogo o papel fora, lavo minha mão, sento, continuo comendo e pronto, isso aí. Jesus me tratou. Então quando você falou de São Francisco, eu falei, graças a Deus, eu sou humana, eu sou falível, São Francisco, que tinha uma elevação muito maior do que a minha, passou por essa aprovação. Então, isso que você faz, que algumas pessoas, como o padre Fábio de Mello, que vocês fazem, que é essa divulgação, que é esse levar além das fronteiras, das barreiras, que as pessoas dizem que são espíritos, que são isso e aquilo, isso é amor pelo próximo. Isso é um postulado. Que as pessoas ciumentas e invejosas não têm a coragem de admitir. E lembrar, mas apesar de tudo isso, lembrar que somos pessoas iguais às outras, falíveis. E que se a gente falir, isso não é motivo para a pessoa desistir da religiosidade dela. Ela pode me socorrer, pode amparar, né? Ao invés de pisar, porque aí acontece o contrário, né? Uma companheira falou comigo, eu não sou mais espírita. Mas por quê? Porque meu irmão, palestrante, presidente de casa espírita, traiu a esposa, abandonou o lar, entendeu? Um homem que era reconhecido, ele fez isso. Quero mais saber de espiritismo não. Falou assim comigo, a irmã dele, hein? Aí eu falei assim, é verdade, seu irmão é um trabalhador que tem uma folha de trabalho extraordinária, ele vai responder pelo que ele fez, mas ele também vai responder pelo que ele fez de bom. Que Deus é injusto. Deus é justo. Ele não é injusto. Não dá para ele mandar sua conta do ruim, né? Você recebe o crédito e o débito e vamos para a contabilidade. Funciona assim. Então seu irmão, pelo que você está falando aí, pelo que eu conheço dele, ele tem mais crédito que débito, certo? E você? Quando Deus te chamar, o que é que você vai apresentar para ele? E você é o que pesa no ombro, aí ela, né? Entendeu? E você? Ele eu sei que é isso. E você?
Ele não vai, você não vai poder dizer, não, porque é meu irmão. Não, eles não vão aceitar esse argumento, não. Vão querer saber o que você fez. E botei a pulga na orelha dela lá e deixei para pensar. Então, quer dizer, eles vão falar e podem cair porque a tentação é grande, o dinheiro, o poder, o sexo. Um marido de uma pastora, a esposa num motel, porque flagrou ela com absurdo, aquilo ali era casa de cadeia para aquele sem vergonha, porque não pode fazer isso, sabe? Botava o rosto dela assim na frente da câmera do celular, não pode fazer isso, é proibido isso, gente. Era a pastora, para você ver quem é essa mulher que fala de Deus, olha só, entendeu? Aí o pessoal fala, não sei o que, comentar, eu falei, gente, isso é crime, isso é violência, isso dá cadeia para ele e dá cadeia para quem está comentando. Eu falei, mas não comentando não dá, né? Entendeu? Maria Magdala, quer dizer, a mulher ali exposta ali, porque ele seguiu ela, né? E ela estava saindo no motel com um amante, ele flagrou. E olha a safadeza dele. O amante a gente não vê, ele deixou o amante vazar e pegou só a esposa. Como se ela fosse a única culpada. Como se ela fosse a única culpada. Ou seja, jogando pedra. Seduzida, tentada, até sucumbir. Pois é. Hoje não joga mais pedra, você filma, né? Joga Hoje está na E aí ela diz assim, mantém-te, porém, digno. A dignidade é pessoal, é nossa. Persevera-te tu. Persevera tu. A força do mal e o alastrar-se dos prazeres inferiores jamais se tornarão uma situação normal e aplaudida, tendo apenas um período de expansão para ceder lugar à ordem e à dignidade, que são estados naturais da evolução. Isso vai passar. Não passou a era de Calígula, não passou a era de Nero. Nós tivemos essas extravagâncias no passado. Às vezes eu fico pensando, será que não é esse povo voltando e falindo novamente, ou seguidores deles que faliram? Mas, gente, passou. Depois a gente teve uma era de paz. Depois veio o Augustus, né? O Augustus, que implantou uma era de paz em Roma, que foi quando nasceu Jesus. Quando Jesus veio, aqueles abusos do Império Romano já tinha acabado. Só a presença física de Jesus, só a possibilidade dele reencarnar, já limpou o planeta. Então, no Transição Planetária, fala da vinda de Francisco, do retorno de Francisco. Então isso vai passar, sabe? Isso é um desespero dos últimos, isso vai passar. E a gente vê aí os franciscanos chegando, preparando terreno para ele. A gente vê aí a maior referência cristã na humanidade, que é o Papa Católico, o Papa Francisco, aí mostrando, honrando o nome dele, dizendo a que veio. Sendo que o outro renunciou. Pois é, dizendo a que veio. Anos a gente não via, nunca teve não. Renunciou para que Francisco viesse consertar tanta coisa, né? Então, assim, a gente vê claramente o desespero, mas esse desespero vai passar. E essas pessoas estão doentes, a gente tem que ter inveja deles. Que ela fala aqui, né? Às vezes a gente fica até pensando, né? Que eles estão bem. Mas ela fala, né? O mal é transitório, mesmo quando se apresente com as vantagens aparentes que iludem. Todo aquele que nele mergulha sabe que está nadando contra a correnteza e que não alcançará a meta da felicidade pretendida. Porque o mal não pode fazer o bem por mais que o tente. Então, vamos pegar um pastor desse aí que faliu. Vamos perguntar a ele, para ele fazer uma reflexão. Se ele é mais feliz agora ou quando ele era pequenininho lá na comunidade, quando o dinheiro ia certinho para o lugar certo. Vamos pegar esse médium que faliu, para a gente não ficar só com o pastor, pegar esse médium que faliu e lembrar ele quando o centro espírita era pequenininho, eram os companheiros ali, meia dúzia que dividiam o trabalho. Quando é que ele é mais feliz, agora ou antes? Né? Então,
Vamos pegar um líder católico que se perdeu e perguntar a ele, um líder islâmico que se perdeu e perguntar a ele. Dificilmente ele vai dizer que ele é feliz, porque o mal não traz felicidade. O roubo, a corrupção, o desequilíbrio não traz felicidade. Esse é o meu grande medo. Meu medo é esse, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de me perder, porque eu sei que eu não consigo felicidade quando eu me perco. Então quando a pessoa fala, você está obsidiado, eu escuto. Eu sei que é como me fala, um rótulo para desqualificar o discurso do outro. O meio espírita é assim que a gente faz. Quando lá fora a gente fala, você está doida, porque doido não raciocina. Então qualquer coisa que ela diga não vale. A Terezinha está dizendo isso assim, mas ela está doida. Ou seja, o que ela fala você não escreve. No meio espírita a gente traduz o doido pelo obsidiado. Então eu desqualifico. Não, Fátima está obsidiada. Ou seja, o que ela fala você não escreve. Mas quando a pessoa fala eu escuto. Porque eu penso assim, até que ponto ela tem razão? Até que ponto ela não tem razão? Ela está falando, como eu sou psicanalista, ela está falando dela ou ela está falando de mim? Onde é que eu estou nessa história? Porque o meu maior medo, e eu sempre falo com as pessoas onde eu vou, seu trabalho é muito bom, ore por mim. Lembra de mim nas suas orações. Aí a pessoa deve pensar, mas para quem ele pedir oração? Está de brincadeira, pedir para eu orar por ele. Sim, é isso mesmo. Porque a oração de cada um vai me valer na hora das dificuldades. Eu sou, claro que eu tenho quilometragem de estrada, não sou mais um ingênuo. Então, cair é um pouco mais difícil. Mas, como diz o seu geral, enquanto a porta do caixão não fechar, caldos de galinha e vigilância nunca fizeram mal a ninguém. Né? Então, são pessoas que se perderam. E aí agora, nessa segunda parte, a Joana fala para nós na primeira pessoa. Interroga os gozadores dominados pela ebriez das paixões consumistas, se eles estão felizes e se responderão que se encontram cansados, mas não ditosos quando anelavam. Então, com certeza, eles vão responder que estão cansados, que estão exaustos. Dinheiro, prazer, poder não levam à felicidade. Só se forem bem administrados, mas se forem gozados, não levam. Então, assim, dinheiro é um instrumento de progresso, está lá no livro dos Espíritos, mas ele tem que ser administrado, ele não pode nos administrar. Tem um escritor que diz assim, todo mês, quando você receber o seu salário, você olha para ele e pergunta, quem é que manda em quem? Isso tem que ficar claro, quem manda em quem. Né? Então, indaga os indivíduos de comportamento exótico que chamam a atenção pelas excentricidades que estão em plenos, e eles te dirão que se sentem vazios, aturdidos, magoados, de mal consigo próprios e com o mundo que dizem não os compreender no desencanto que estertoram. Deixa eu ver aqui, estertoram, perde, quer dizer, é perder, chama de luz, a intensidade ou apagar-se, ou seja, né, em que se apagam, em que se extinguem, né? Então, os comportamentos exóticos começam, as exigências. Quem que fez o pessoal fez uma crítica já, um artista, né, que exigia um monte de coisa, né? Porque a gente comentou que a pessoa se comparava com o Roberto Carlos. Tem um negocinho que a pessoa exigia tantas toalhas, não sei o quê. E aí as pessoas que convidaram já não quiseram convidar mais. Porque começa a excentricidade. Então, quando a gente vê aquela passagem do Chico, que comeu, eu não chego, não tenho esse nível de evolução, mas só para a gente comparar, que comeu uma barata dentro da sopa, para não constranger a dona da casa,
Até porque aquela barata voadora, eu odeio barata voadora. Até porque aquela barata voadora pode ter caído sem a dona da casa ver. E imagina isso, cara. Eu já fiz alguma coisa parecida, mas não era barata, né? Era barata, eu fui empurrando assim, né? Mas aí o Chico falou com o Emmanuel assim, tem uma barata na minha sopa. E o Emmanuel falou, come ela. Cara, você vê, né? Como era simples, né? Aí ele falou assim, por quê? Ele falou, se você mostrar pra mulher que tem barata, ela vai carregar uma culpa pelo resto da vida. Porque você é uma referência para ela. Você é um popstar. Então é uma honra para ela. E o Chico era popstar. O Chico já era na televisão na época da TV Tupi. Nem existia a Globo ainda. Estamos falando, quando a gente fala em Padre Marcelo, Padre Fábio de Mello, é fichinha perto do Chico Xavier na época dele. E ele falou assim, essa mulher, na cabeça dela, você é um popstar, você é uma celebridade. E como é que você vai falar para ela que você quer ela te dê uma sopa com barata, Chico? Come que ela vai ficar agradecida. Aí discutindo com meu barata. Meu barata. E ela disse, e aí, Chico, gostou? Gostei. Quer um pouquinho mais? Ele falou, não, obrigado. Então, quer dizer, olha só o exemplo que a gente tem. Deve ter incorporou o chinês. Eles viram chinês aqui, que eu vou comer essa barata. Então, mais fácil. Então, isso é para a gente perceber a questão da excentricidade. Você começa a ficar muito fresco. Isso aqui não é, né? Eu sou diabético, eu já não posso comer açúcar, aí eu não posso comer batata. Aí você fala, ô Luiz, poxa, eu esqueci que você era diabético. Não é problema não, sai da dieta um pouquinho e tal. Como aqui com um pouquinho de feijão com salada, e não é problema mesmo, né? Meu problema é o arroz, que eu não posso comer mais de 2 colheres. E às vezes não tem outra coisa. Não, um ovo, mas ovo, eu digo ovo, eu posso comer ovo à vontade. Né? E aí eu vou compensando ali com o ovo. Saudável, né? Muito. Não é? Então é o que completa o nosso prato de diabetes, batata doce. O que completa o meu prato é batata doce e ovo, assim, sólido mesmo. E peito de frango, que eu posso encher assim o prato, né? Fora isso é saladinha. Né? Pois é. Mas a pessoa acha que o ovo é para pessoa pobre, entendeu? Não, você tá vindo, você é convidado, tá fazendo palestra, comer ovo. Eu digo, não, pode fazer para mim aí, eu quero ovo sim, tal. Então, a questão da, sabe, essas excentricidades, não, tem que ser não sei o quê, tem que ser isso, tem que ser hotel. Eu só gosto de um hotel que não tenha pulga, né? Mas o restante tá tudo bem. E às vezes eu tenho que levar um travesseiro. Tem não, a gente fala brincando, tem não. Tem? Tem ainda. Teve uma vez que eu tive que sair do hotel no meio da noite e vir embora. Não consegui dormir. Não foi? Eu liguei para já vem embora, Luiz. Eu estava numa cidade, né? E não era tão perto daqui, aí eu fui dormir, mas aí eu não consegui dormir. Acho que precisa lá, rato, barata, eu tive que vazar. E quando muito levar um travesseiro, porque como eu tenho psicometria, dependendo da pessoa que dormiu ali antes de mim, eu capto a energia dela. Então, às vezes, eu tenho um sono perturbado. Então, é muito complicado. Mas isso pode ser no hotel, pode ser na casa dos outros, né? Então, mas então a gente tem que tomar muito cuidado com fazer. Frutos do meio em que a gente está, né? E aí, esse é o grande problema. A gente falou de comer barato, em ratos chineses. Eles comem tudo isso por conta das dificuldades que eles passaram. Né? Eles acostumaram a comer esse tipo de coisa. Como a gente não precisou nunca disso, beleza. Não é o nosso fonte de proteína. Sim, muita proteína disso. Então, a visibilidade é que faz a escassez, né? Isso. E aí você tem, só que em vez da pessoa se policiar mais para poder ficar realmente centrado, ele se solta por conta de ficar egocêntrico. Isso, aquilo outro. E eles também ajudam também. Tem isso aqui pra vocês, isso aqui. Não, precisa não. E aí, lá em Portugal, o cara falou, eu falei, o cara foi arrumar lá o prato, eu disse, não consegui comer nem um terço do prato, né? E aí você tem que comprar os pratos individuais. Aí quando foi no outro dia, ele disse, olha, eu não quero um prato daquele não. Aí eu
garçom, você tem uma opção, um prato menor? Eu tenho meio prato. Eu digo, oh, excelente, se puder até menos. Aí veio meio prato, eu não consegui comer. Aí ele falou, mas a Luísa comprou. Eu falei, não, querido, no Brasil a gente não deixa sobrar comida, não. Depois eu pensei, gente, eu estou falando de mim, não do Brasil. Mas ele pegou aquilo como do Brasil. Aí ele foi fazer uma palestra. Dizem que ele falou assim, ó, o Aloísio brasileiro está aqui, lá. Eles não esbanjam comida igual a gente aqui em Portugal, não. Ainda deu uma bronca ainda, né? Então, assim, então tem que tomar muito cuidado com essas excentricidades. Que eu falei, ó, eu não como, não adianta, vai sobrar, e a minha consciência pesa. Mas depois eu lembrei que isso é uma cultura familiar, que é uma família pobre, que lidou com escassez, muitos filhos. E a mãe falava, ó, meu filho, coloca o que você aguenta comer. Você pode repetir quantas vezes quiser, mas não pode sobrar. Né? Quem come lavagem é porco, e nós não podemos deixar lavagem para porco. Hoje nem porco tem mais, né? Hoje o porco come ração. Então eu cresci com essa cultura. Então, passando fome e você jogando comida fora. Isso, essa era a filosofia. Observa aqueles que se encontram nas listas de sucesso. Questiona como é a sua vida íntima e te responderão que é solitária, amargurada, afogando nos alcoólicos e nas drogas exógenas o seu desencanto. Verifica, no entanto, a conduta daquele que é sábio, moralmente, e trabalhador, que sofre carência, como se comporta, e te dirá que está dentro dos parâmetros da consciência reta, e embora os desafios que experimenta, sente-se em harmonia íntima. Percebe a diferença? O outro tem tudo. E é solitário. E é solitário, comete suicídio. Quais são os países com maior suicídio do mundo? Suécia e Suíça. Quais são os países com o maior PIB, o maior per capita do mundo? Suécia, Suíça. Coincidência? A abastança leva ao suicídio. E aquele que passa dificuldade, como a dona Olga. Oh, meu filho, graças a Deus, o sangue escorrendo pelo canto da boca, graças a Deus você está aqui, Deus sabe o que é melhor para nós, e não sei o quê, à beira da morte, uma pobreza desgraçada, morando numa casa com média altura, com eternite, sabe, com câncer, dizendo, Deus é muito bom. Isso é que é espiritualidade, né? Então, são essas pessoas que tem que ser o nosso foco. Na universidade, eu tenho contato com pessoas que ganham 15, 20 mil reais por mês e que são profundamente sofridas. Profundamente. Doutores, pós-doutores. Na psicanálise a gente tem contato. Tem uma janela aberta para esse tipo de pessoas. A pessoa falar comigo, olha, eu não sei mais o que fazer. Eu daria tudo o que eu tenho para eu poder sair desse processo. Nós temos uma amiga que a mãe ganha 20 mil reais por mês, está com 80, quase 80 anos, e a sexualidade dela é muito aflorada, bebidas, né? É alcoólatra. Onde ela vai para a praia e ela paga tudo quanto é lanche pro sal das vidas, só para ter um pouquinho de atenção deles. E a filha está junto com ela nessa história, né? Uhum. E aí ela vai, aí ela bebe também e fica naquela... Aquele círculo. Aquele círculo ali que não sai, né? E um dia eu fui com ela, levava na casa dela e eu não conseguia entrar da quantidade de espíritos que estavam lá. Pois é, contrapondo isso, aqui em Guarapari, não sei se ela, acho que ela já desencarnou, nós íamos visitar a Eduviges. Eduviges, ela tem uma doença rara e ela tem vários irmãos, só ela e o irmão que tem essa doença, os outros não têm a doença. Não é doença, é uma síndrome, gente, como é que a gente chama isso aí? Não é doença, porque é uma característica do DNA dela, eu acho, né? Enfim, a pele dela não respira, não transpira. Então ela forma aquela casca, aquela escama. É uma escama, igual cobra. Não. É uma coisa rara, assim, que existem poucos.
como não transpira, o cabelo cai, o olho estica assim, ó. Como se tivesse ressecado, né? Ressecado. Seca mesmo. Resseca mesmo. E a pessoa fica cega. Ela era cega por causa da doença, por causa do processo. Então, os companheiros que visitavam levavam creme para passar. Então, o braço dela ainda era da coisa. Mas assim, você ia visitá-la, você é que era tratado. Porque a capacidade, a generosidade dela, ela cozinhava, fazia café, cega fazia café, com gás, com tudo ali, sabe? Então, Dona Edoviges, quem ia visitar uma vez não parava de ir mais. Uma abnegação, um carinho, uma vontade de viver naquela situação. Ela colocava peruca, vaidosa, colocava peruca, ela não tinha cabelo na cabeça, botava peruca, entendeu? Assim, aí você vê uma pessoa dessa, do outro lado, a outra que tem saúde física, tem dinheiro. E o que serve o dinheiro? Se é para alimentar os vícios, né? Em Campos... Não, e deve estar... Ganha 20 mil reais por mês. Isso que eu descobri, que não adianta ter muito dinheiro, não. Isso que eu descobri, não adianta ter muito dinheiro, não. Se você é engraçado não é triste, né? A gente pensa que por ter muito dinheiro a pessoa não vai dizer, ai meu Deus, queria tanto ganhar mais, que aí eu saía do vermelho do cheque especial. Não, essas pessoas vivem no vermelho, vão com o nome pro Serasa. Como é que você imagina uma pessoa com 15, 20 mil de salário, o nome é Serasa, cara? Mas vai! Sim, uma doideira mesmo. Elas entram num processo que não consegue sair dali. Pois é. Aí Joana convida a gente, né? Medita em torno de Francisco de Assis, que superou a ilusão do poder e do ter. Realmente ele passou pela prova, que ele era rico, né? Submetendo-se a sacrifícios e humilhações. Como ele se sentia? E ele responderá que vivia com tanto júbilo que as pessoas o chamavam de irmão alegria, pelos sorrisos e canções que estavam sempre nos seus lábios. Por que ele rejeitou a riqueza do pai? Ele sabia que ali não tinha nada para ele. Não ia ser feliz. E ele era feliz, era o irmão alegria. Estava sempre cantarolando. Eu estive lá em Assis e o lugar que ele dormia era em cima de uma pedra cheia de ponta. Aí você fala, meu Deus, por que não forrava pelo menos um colchão? Né? Mas, gente, ele consegue ser feliz ali. Ele descobriu que a felicidade não está necessariamente nos prazeres da carne. Ele foi radical, como Diógenes lá na Grécia Antiga. Então, ele foi radical. Mas o Francisco não troca o lugar dele em cima da pedra pelo trono de uma pessoa que está aí sofrendo de depressão, de angústia, de tédio. O que é o tédio? Tédio é você não ter o que fazer. É isso que é o tédio. Nossa, eu estou entediada. Eu digo, vá visitar um asilo de idosos, vai visitar um abrigo de criança, vai numa creche pública, brincar com as crianças, amigo da escola. Entendeu? Ficar dentro de casa dá tédio mesmo. É tédio. Falta o que fazer. Confere a vida de Teresa de Ahumada, mais tarde de Ávila, na Espanha, gloriosa no século XVI, época de Cervantes. Quando eu for à Espanha eu vou procurar o lugar dela. Época de Cervantes e dos mais belos artistas da Europa, período das conquistas americanas, do Centro-Sul e de sua colonização, especialmente do Peru, das glórias da nobreza e do ouro, das joias. Se foi ruim abandonar tudo para servir a Deus, e ela explicará que encontrou tudo o que lhe faltava, em especial a glória da imortalidade sublime. Lindo, né? A minha amiga, foi minha paciente, minha amiga hoje, Maria da Penha, uma católica roxa, né? Lê tudo sobre católica, é franciscana, mora em Belo Horizonte. Ela me contou que, me deu um livro até, a história de um frei que colonizou, que
que alfabetizou, sei lá, foi missionário naquela região ali de Baixo Guandu, divisa com Minas Gerais, ali naquela região mineira, Baixo Guandu do lado de cá, não é isso? Aimorés do lado de lá, Aimorés. E aí, esse Frei, ele era primo do imperador da Áustria. A Áustria era um dos maiores impérios da Terra. Durante a infância, ele brincou com o primo. Eles eram amigos, muito próximos mesmo. Depois o primo, o pai morreu, foi coroado imperador. Então ele imaginava que esse Frei fosse ser o seu primeiro-ministro, gozar ali do luxo, do poder. Mandou chamar ele quando descobriu que ele estava no Brasil numa missão com índios. Nossa Senhora, meu primo enlouqueceu, aquele monte de selvagem lá, aquele monte de animais, ele aqui podia ficar no luxo, e ele falou que não vai vir, ele enlouqueceu. Aí mandou para o Brasil uma junta de 5 médicos para analisar o primo, e se fosse o caso, levá-lo em camisa de força para a Áustria. E os médicos, então, tinham uma semana para observar a vida do missionário. Depois de uma semana, a junta de médicos retorna para a Áustria. E aí, está no livro. E aí o imperador pergunta, e aí o meu primo, por que vocês não trouxeram ele? Aí eles disseram, depois de acompanhar a rotina dele, e como é que era a rotina dele? Ele falou, eu acordava com o sol nascendo, 5 horas da manhã, e dormia com as estrelas. Ele dormia 3 a 4 horas por noite. E a água totalmente sem nenhum tipo de saúde. E as pessoas eram índios selvagens, nus, andando para cá. E livro? Não, é só uma Bíblia e ele escrevia alguma coisa. Mas ele está louco? Não, está não. E como é que você sabe que ele está louco? Nós perguntamos a ele por que é que ele está lá. Ele falou, porque aqui eu encontrei o maior tesouro que o ser humano pode encontrar. Diga ao meu primo da Áustria que eu sou muito grato a ele, que eu peço a Deus que o abençoe pelo amor que ele tem a mim, mas nem por ele eu sou capaz de deixar o paraíso que eu já encontrei em vida. Falou para os médicos. Aí o primo falou, então deve ter encontrado mesmo, porque se ele falou isso, não tem dinheiro que paga. Não tem dinheiro que paga. Então a Joana fala da vida da Teresa de Ávila, Teresa d'Ávila, como a gente chama, ou Santa Teresa d'Ávila, ou Santa Teresa de Jesus. Está aqui, ó. Teresa de Humada é mais conhecida como Teresa de Ávila, ou também Santa Teresa de Jesus. Foi uma freira carmelita, mística, literária e santa católica no século XVI. Eu tive um contato com a Santa Teresa. Eu dava aula no IFES de Santa Teresa. Até aí tudo bem. Foi a fase mais produtiva que eu tive em toda a minha carreira como professor. Porque os alunos eram da roça, porque ex-escola agrícola, então muito educados, aqueles homens arrões. Desculpa, professor, parecia uma criança, muito educados comigo. Então assim, eu mesmo me sentia muito com eles lá. E como eles ficavam internos, então eu era meio que o paizão deles. Eu falava com a Jesus, me corta o coração. Criança de 14 anos, de 15 anos, né? Ali, sozinhos, entre eles lá, sem ter um pai ou uma mãe. E uma das vezes, eu estava fazendo um seminário lá em Minas Gerais, e tem um jovem que ele fica atrás de mim, e esse jovem tem um certo alguns distúrbios. E aí, ele estava lá fazendo pergunta, aí a pessoa falou com ele, fulano, não perturba Luísio não, deixa ele. Eu falei, não, pode deixar. Tá vendo? O Luiz falou que pode deixar. Aí eu falei assim, pode te dar um abraço, Luiz? Eu falei, claro, meu amigo. E ele vai em todos os meus estudos, porque é o seguinte, tem as idades. Então, não é a idade dele, ele foge lá da sala dele para ir na minha, que eu estou com os mais velhos. Ele me abraçou e falou assim, Santa Teresa d'Ávila mandou te agradecer pelo trabalho que você faz e disse que se você precisar dela é só chamar.
Eu confesso a vocês que eu olhei para ele e falei, tadinho, né? Ele não bate bem da bola. Santa Teresa d'Ávila está muito lá em cima e não é comigo que ela vai se preocupar. Na hora eu não levei a sério, sério, eu não levei a sério. Era um final de semana. Na segunda-feira eu tinha aula em Santa Teresa. Quando eu entrei no município de Santa Teresa, eu olhei para o outdoor, estava escrito assim, bem-vindo a Santa Teresa. Quando eu olhei assim, ela estava sorrindo para mim. Aí eu me lembrei do menino. Ela falou, já mandei falar para você, você não acreditou? Ela sorriu para mim. Aí que eu entendi, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, eu não tinha feito assim, esse trocadilho, não tinha feito. Eu até falava com a Terezinha, que depois eu conhecia a Santa Terezinha também, né? Que é muito conhecido pela mediunidade, Santa Terezinha. Tem até um filme belíssimo, não sei se você já viu. Então, retornando aí à história de Francisco de Assis, ele diz assim, e ela perguntar a Santa Teresa, e ela explicará que encontrou tudo o que lhe faltava, em especial a glória da imortalidade sublime. Faze o mesmo. Então lembra que nessa parte aqui a Joana é impositiva. Ela dá uma ordem pra gente. É no sentido pessoal. Ela está falando, Aloísio, faze o mesmo. Fátima, faze o mesmo. Kiki, gravei, viu? Faze o mesmo. Simone, faze o mesmo. Jaqueline, faze o mesmo. Gravei, tá vendo? Maristela, faze o mesmo. Não posso esquecer quem está aqui, que aí a gente pega. Né? Fátima, faze o mesmo. Neuci, faze o mesmo. Terezinha, você já é protegida pela Terezinha. Então, faze o mesmo. Né? Penha, faze o mesmo. Jailza, faze o mesmo. Maria Cruz, faz o mesmo. Elismara, faz o mesmo. Irmã Dalva, faz o mesmo. Está falando para você, irmã. Está falando aqui de católica. Então está falando na primeira pessoa. Faz o mesmo. Tenta encontrar esse paraíso. A Dalva encontrou, porque ela ficou 20 anos sem água potável, tomando água enlamada, ajudando a levantar a casa, carregando massa, cimento, socorrendo gente com malária. Ela teve malária. Por que ela se expôs a tantas dificuldades se ela não tivesse encontrado o caminho da imortalidade sublime? Veja que forte, né? O caminho da imortalidade sublime. Renuncia com alegria aos encantos juvenis. Né? Assim, não, meu Deus, é tão triste não poder ficar a noite toda no rave. Não, é com alegria. É com alegria, né? Com alegria. Ai, que boa, a gente não tem que ficar lá horas e tal. Já isso aqui aí, não quer ir no show. Ah, mas é de graça, não quero não. Aí quer dizer, eu já estou torcendo para ela dizer não. Eu falo assim para não dizer que eu não estou convidando, né? Isso então, é onde quem falou, que ela falou aí? Renuncia com alegria aos encantos juvenis. Encanto juvenil, já passou. Já passou. Legal, isso mesmo. Já passou. Adultos e da velhice, Ailza. É para adulto também, é para renunciar ao nosso encanto também. E suas concessões de um dia para a conquista da excelsa felicidade estelar. Ou seja, renuncia aos encantos de um dia para conquistar a excelsa felicidade estelar da plenitude sem jaça, sem mancha, né? Mesmo ainda na trajetória terrena. Precisa morrer para conquistar essa felicidade, não é? Olha que show! Você pode ser feliz aqui. Isso. O Chico Xavier era feliz aqui, cara. O irmão Alegria era feliz aqui. De modo franco mesmo, não morreu para ser feliz. Inimigos, ele é feliz. Não precisa você morrer para ser feliz, não. O Raul Teixeira teve derrame, teve AVC, feliz. Com toda dificuldade de falar, Raul, homenagem, 20 minutos falando do Raul, tarará, aquela ficha bonita, né? Homenagear esse grande trabalhador de Jesus. Eu estava do lado dele.
O Jerome Mendonça. Pois é, encontrou a felicidade na maca. E aí o Raul Teixeira do meu lado, né? Aí eu pensei assim, se fosse eu no lugar do Raul Teixeira, muito obrigado, Deus abençoe vocês, pelo carinho. Eu achei que ele fosse fazer isso. Aí ele levantou, todo mundo atento, a plateia lotada. E eu ia fazer palestra depois dele. Falei, gente, minha perna não vou dar conta, né? Era eu, João Rocha e José Raul Teixeira. Olha que time, né? E aí, o José Raul Teixeira levantou e falou assim, ontem comemora-se o desencarne de Allan Kardec. Ninguém lembrou. E ele que teve AVC, hein? O desencarne de Allan Kardec, esse grande missionário de Jesus, que a gente deve honrar. Ele sim merece as honras. Eu não mereço. Mas já que vocês estão cheios de seda para rasgar para mim, eu vou pegar essa seda e mandar para as minhas crianças. Eu quero que vocês me dêem dinheiro para ajudar minhas crianças que estão precisando de dinheiro para comer, porque com a minha dificuldade, tarará, eu estou com os livros aqui, eu quero que vocês ajudem lá a fraternidade, estou com uns boletos aqui para vocês ajudar minhas crianças. Falei, caramba, né? Olha só, até nessa hora ele não pensou em si mesmo. E aí que está a alegria. Aí que está a alegria. Aqui em Guarapari, uma amiga querida aqui de Guarapari me falou, Aloysio, sabe quem me telefonou semana passada? Falei, quem? Manuel Sampaio. Ah, é? Mas Manuel Sampaio está internado então. Aquele infeliz não sossega nem no leito de morte. Ele me ligou. Eu pensei que ele fosse pedir ajuda. Ah, venha cá, para que eu passe em mim. Você pode mandar um saco de cimento, que eu preciso terminar as casinhas que a gente está construindo. Falei, Manuel Sampaio, sossega, você está doente aí. Não, mas eu preciso terminar a casa da Dona Maria. Sim. Entendeu? Então assim, e o câncer? Ainda tem as obrigações, né? Tipo assim, entendeu, Pedro? 3, 4 dias depois ele desencarnou. Eu trouxe essa história. Me ligou ontem, a Luísa. E pediu saco de cimento. Vê se aguenta um negócio desse. Eu fosse você, dava um saco de cimento. Parece que ele morre por sua perna, brincando com ela, né? 3 dias depois, o Manuel Sampaio desencarnou. Quando eu vou lá no funeral, quem está lá recebendo as pessoas? O Manuel Sampaio. Ele próprio se recebendo os amigos para o funeral dele. Eu nunca vi uma cena dessa. Eu nunca vi na minha vida, em 55 anos de idade, que eu faço agora em janeiro, eu nunca vi uma cena dessa. O próprio morto receber as pessoas para o funeral dele. E foi um funeral muito interessante. A Lira de Ouro, que ele participou um tempo, foi lá tocar música para ele. Aí tinha uma amiga do nosso lado, eu e Jaísa. Aí o telefone tocou, aí a pessoa perguntou para ela, não sei se era namorado, amiga, você tá onde? Ela falou assim, eu tô no velório do fulano de tal. Aí, mas está parecendo uma festa, a pessoa falou pro outro lado. Está parecendo uma festa, mas mais ou menos. Então assim, né? Então quer dizer, essas pessoas perceberam que não precisa morrer. Essa felicidade é terrena. É prometida a todos nós, porque Deus é pai, não é padrasto. A gente aqui é burro e busca o caminho. Mas todo uso, a porta é larga. E aí a gente dá com a cara, né? Toda conquista tem um preço. Devia ter colocado uma outra cadeira, uma mais cochoada, sem peso para ela. Também a gente já está chegando a hora também, eu acho. Tá, né, gente? Já ouviu? Eu tenho noção, sem noção de deu 8 horas. Mas se precisa, eu só vou fazer a leitura aqui e a gente encerra com um comentário só. Já refletimos bastante, né? É assim, renuncia com a lei que já falei, permanece na ação do bem. Veja que ela está deduzindo que a gente já faz o bem. Permanece na ação do bem, harmonizando-te, sem os conflitos do prazer que se frui, mantendo-se ansioso pela sua repetição. Então, fica esperto com esse prazer que quer repetir, quer repetir, quer repetir. O que percas transforma-se em conquista imperecível, porque nunca te fará falta realmente. É como quilo que você perder não vai te fazer falta.
Só fazendo aí um trocadinho. E a gente vai, ai meu Deus, eu fiz emagrecer, né? Eu perdi 10 quilos. Eu falei, Luiz, você perdeu? Eu falei, não fala que perdeu, não. Eu falei assim, eu dei para os outros, vai lá, quem quiser pode pegar para ele, porque emagreci 10 quilos. Eles estão voltando, eu falei, não fala que perdeu, não, que é por isso que volta. A existência física é feita de perguntas e ansiedades. Toda conquista tem um preço. Importante isso. Toda conquista tem um preço. A conquista material e a conquista moral. Reflexiona em torno dos que desfrutam até a exaustão, como se apresentam na sucessão do tempo. Quem ganha muito dinheiro, quem goza muito no campo sexual, quem goza muito da bebida, quem usa muito a droga, o que acontece com o tempo? É para a gente observar. Alguns, aliás, uma pesquisa do Departamento de Educação Física da USP, quais são as profissões que matam mais cedo? Qual é a profissão que o seu profissional demora mais a morrer? Tem mais longevidade? Chuta aí. Tá, não vale. Pensa numa profissão que a pessoa vive muito. Trabalhador rural? Não, esse vive pouco. O sacerdote. Incrível, né? O padre. Qual é a profissão que mata mais cedo? Isso é pesquisa, gente. Foi feita pesquisa. O atleta. A exaustão. Ah, é verdade. Toda vez que eu estou lá na academia tentando pegar mais peso, eu lembro dessa pesquisa. Que a vontade é pegar mais, né? Você vê os caras estão lá fazendo assim. Eu perdi um colega num triatlon, ele com 27 anos, saúde perfeita, infartou e morreu. Mata mais 27 anos, um cara atleta que... Aí o cardiologista falou, exaustão. E isso aí. Pega... Então ele fala assim, toda conquista tem um preço. Reflexiona em torno dos que desfrutam até a exaustão. Qual o preço que ele paga? Chico dormia 3 horas por noite. Viveu 92 anos. 3 horas. Ele ajudava, fazia o bem até a exaustão. O Papa Francisco, não sei se dorme mais do que isso, não. Entendeu? Tá lá, firme e forte. A irmã Dulce dormia na cadeira. A pessoa ficava com dó dela e dava uma cama. Ela dava pro doente, dava outra cama. Aí um dia falou assim, tira você da cama, vamos tirar a irmã Dulce da cama. Não faz isso não, essa cadeira que faz eu arrecadar a cama para as minhas pacientes. É verdade. Irmã Dulce fantástica, que velhinha danada. É, ele falou comigo também que ele dorme 3 horas. Falou para mim, dorme 3 horas por noite. Alguns parecem fantasmas, outros vegetam, mas outros gastam tudo que acumularam, a fim de poder fruir um pouco de bem-estar que te é natural e sem sacrifício. Persevera, pois, nos teus nobres objetivos. Isso é religiosidade, gente. Dias haverá mais sombrios. No entanto, não somente acontecerá contigo. Todos são obrigados a atravessar noites de preocupações e de tempestades, de insônias e de inquietações. Todos. Graças a Deus. Tá, é normal. Bem-aventurados, porém, aqueles que as enfrentam em paz de consciência. Né? Então, pior é passar a noite em branco porque fez coisa errada. Não te arrependas da tua escolha, mesmo que em alguns dias sinta imensa saudade do passado próximo. A escolha, ela já falou lá atrás, a escolha de fazer o bem. Essas sempre existirão em qualquer comportamento que elejas. E aí, falando de Jesus, ela fala assim, durante a sua jornada terrestre, muitos se acercaram de Jesus e desejaram segui-lo. Muitos. No entanto, as peias, as algemas, né? As peias do mundo que os retinham, impediram-nos, e eles permaneceram na ilusão. Aqueles que as romperam e permitiram acompanhá-lo, hoje desfrutam do paraíso, e os demais ainda encontram atados
as mesmas aflições, com sede de fome dele, com sede de fome de Jesus. Tudo quanto faças, o que renuncies, tornar-se-ão condecorações de luz na tua consciência. Persevera tu e nunca te arrependerás. Lindo, né? Nunca te arrependerás. A gente nunca vai se arrepender de fazer o bem. Meus amigos aí, a Maria Cruz, eu só vou ler os que estão no comentário aí. Boa tarde aqui de Aveiro, Portugal, gratidão. Oi, irmão, a Luana, a Fabiola, já falamos aqui da irmã Dalva, a Cida Cis, Ednelli, a Lúcia Paula está dizendo, Lúcia Paula da Seara de Deus, lá de Pernambuco, Recife. Que Deus continue lhe abençoando infinitamente, muita luz. Sandra Richa, Zuleide, que mais, rapidinho da gente. André, vamos fazer a prece agora. Ana Nascimento, Morgana, Raquel, Elo. Falamos de você, né, Dalva? A Dalva está dizendo 22 anos e meio no Centro-África. Eu falei 20, eu errei por 2, ó. 22 anos e meio no Centro-África. E nunca ouvi falar que alguém cometesse um suicídio. Olha que lindo. Não tem. Caraca! Dalva, isso é para falar em palestra. Talvez tenha mais. Eu não vi, nem ouvi nesses anos todos. Eu passei lá. Caraca, isso, olha isso. 22 anos e meio, ninguém cometeu suicídio. E na Suíça, com uma semana eu fico sabendo. Com uma semana na Suíça eu fico sabendo. Aqui todo dia se joga. Nossa, que legal, Dalva, que legal, irmã. Eu acredito profundamente que não é ter tudo que nos faz felizes nesse mundo. Ela acredita mesmo, porque ela vive isso. Aí, gratidão, nananã, Cristina, Diogo, lá da Espanha. Que chique, hein, Cristina, aí da Espanha, hein? Erli Botelho, Abigail, a Gilda, Eduardo. Era o que eu precisava ouvir, obrigado. Obrigado você, Eduardo, meu amigo. Enfim, gente, não deu para dizer o nome de todo mundo. Um grande abraço, respondo todas as mensagens. E eu vou deixar ligado só para vocês acompanhar, que a nossa oração a gente faz de pé e mãos dadas, né? E em seguida a gente encerra aí esse nosso encontro da Joana. Lembrando que o encontro da Joana de dezembro, compartilha aí, a Beatriz Carneira está dizendo: agradeço a Deus a oportunidade que me deu de conhecer essa doutrina, por ter um professor como amigo, por poder assistir. Gratidão por estar nessa casa com seus conhecimentos. Santarém, Portugal. Obrigado, minha amiga. Obrigada, Luiz, um abraço. Beatriz Caneira, de Santarém, Portugal. Beatriz, agora eu vou virar aqui, porque eu vou ter que sair aqui da tela, porque nós vamos fazer a nossa oração. E lembrando que, Conta Joana especial de Natal, o tema vai ser o tesouro da oração, falando da importância da oração. Então vai ser uma aula, viu, Mandal? Vai ser uma aula sobre oração, dia 2 de dezembro, e a gente já vai fazer aquele esquema natalino, já vamos estar num clima natalino, tá bom? Então, você que tem aí, pode no dia fazer um panetone na sua casa e como que chama? Um peru assado, um tender na sua casa, você come e só mostra a imagem para mim. Luiz, estou comendo aqui em homenagem a você e a gente lá de cá, tá bom? Então agora vou virar aqui a tela para a gente fazer a oração. Santa Luzia, na hora para ela lembrar de Santa Luzia. Isso é o que uma amiga explicou. Eu me emocionei agora.
Às vezes que eu precisei, ela falou, me recorri a Santa Luzia. Desde o início que ela está com esse problema, quando ela veio, eu falei isso para ela. Santa Luzia, por isso que eu me emocionei nas orações lá na minha janela, eu peço muito por ela. E aí me veio Santa Luzia, então é isso. Mestre Jesus. É muito difícil caminhar os caminhos do mundo, nos desviar tantas vezes. São diversas pessoas que envergam um pouco de carne e passam pelas provas que eu já passei. E é por isso, Senhor, que de joelho em espírito, esta sua serva te pede misericórdia para eles, para esses amigos que sentaram-se por 3 horas para estudar o seu Evangelho, Senhor. Fortaleza nos momentos de dificuldades, quando os prazeres te convocarem ao passado. Estaremos juntos, tentando nos lembrar do presente e do futuro. Renegar os prazeres é renegar o passado. Servir Jesus é olhar que o Mestre Jesus envolva a cada um aqui presente. De Santa Teresa d'Ávila, de Santa Teresinha, envolva com energia de amor a nossa Teresinha. E que Santa Luzia inspire, envolva os médicos que vão cuidar da irmã da nossa casa. Luz e paz dessa serva de Jesus. Muito obrigado, Jesus, por amparar-nos durante toda a semana, durante o final do mês. Fica conosco de sempre. Vontade agora. Eu gostaria de dar o seu telefone, que eu pedi na recepção da Joana. A gente tem um grupo, só conversa, quando muda a data de hoje é a sessão passada. Quando vai chover, eu vou dar o final hoje. Uma coisa bem profunda, bem Muito obrigada. Um abraço. abraço para o Mário. Já os apertou. Você conhece o Morro de São Paulo? Não foi isso? A Mária que falou, não foi? Do Morro de São Paulo. Morro de São Paulo. Você que falou. Não, ela já perguntou se eu conheci. Notícia da Mari. Você falou do Morro de São Paulo. Hoje de manhã, para aquele palestra tarde, mas era para o senhor vamos juntar. Aí eu disse que é Petrópolis. Boa noite.
chato pegar com vocês os dados do telefone, porque eu não vou Joana. Deixa eu pegar. Ai, que bom, né? Eu também. Que bom. O melhor lugar do mundo é essa arte. Abraço, meus amigos. Tá vendo aí? Agora sim eu vou terminar.